Paz e bem. Hoje eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente, que é possível que eu traga mais vezes, né? Várias vezes eu cogitei fazer isso, mas eu não fazia porque eu não sabia se havia de fato uma utilidade nesse tipo de vídeo, né? Se de fato seria agradável e por diversas outras razões. Pois bem, no final eu decidi que faria, achei plausível e recentemente eu postei um vídeo novo, mais especificamente ontem, né? Onde eu respondia a um vídeo do Matheus Benites, onde eu explicava os erros no argumento que ele colocava como sendo o melhor argumento ateísta, né? Que ele denominou com esse nome. E para nossa incrível alegria, muitas pessoas, né? Não tantas assim, mas um número razoável de pessoas, obviamente não gostaram e fizeram comentários. Ora, se fossem comentários curtos, nós não teríamos muito a dizer. Há de fato os comentários curtos, né? Mas há também os longos. Existem duas categorias. Existem os que não argumentaram absolutamente nada e existem os que tentaram argumentar, né? Então, vamos tentar aqui ser os mais justos dentro do possível e vamos analisar aqui alguns comentários, né? Alguns eu até tinha começado a responder, mas aí eu olhei e falei, não, vou responder em vídeo melhor, eu não tenho tempo para digitar, né? E outros eu ainda não respondi, né? Sequer comentei. Motivos disso, né? Outra coisa também que faz eu querer muito fazer esse vídeo, que eu achei que são comentários que é plausível se responder, entendeu? Que eu acho que tem sim plausibilidade, porque muitas vezes envolvem dúvidas ou questões que a pessoa desconhece. Alguns comentários aqui não são de ateus revoltados com o canal, mas sim de pessoas realmente com dúvida, né? Então bem, eu vou ir respondendo, né? Vou analisando com calma, né? Dentro do tempo possível. Talvez haja continuações, porque ao longo do canal isso foi se acumulando, né? Enfim, vamos lá. Deixa eu ver quais coisas eu tenho separadas aqui. Bem, os indivíduos que nós temos aqui principalmente são o No Samba. Tem outro que é Gabriel Pereira, que ele fez vários negócios, ele marcou o vídeo inteiro aqui, né? Vários trechinhos. Só esses dois já dá pra completar o vídeo praticamente. Mas havia mais algum outro? Tá bom, por enquanto vamos analisando os desses aqui. Eu vou começar com o No Samba, vamos ver quais coisas são as coisas que ele vai comentar. Vamos lá. Ele começa aqui. Eu tô vivendo a vida, saí um pouco da comunidade de debate de ateus contra cristãos. Eu sou ateu, continuo ateu e antes me interessava muito por essas questões. Na moral, mano, dá pena de vocês. Nada de novo sobre o sol. Em 2024, o cristão de hoje vive ressuscitando o que é bolor, apelo ao antigo. Tratam Aristóteles e Tomás de Aquino como se tivessem descoberto a pólvora. Deprimente o nível intelectual do brasileiro, acreditando que ao longo dos séculos não existe objeções para trabalhos propostos de ambos. Bem, ele começa, né, dizendo que, e ele comenta aqui, A, apelo à autoridade, B, apelo à antiguidade. Então, ele acusa que, dentro dessas argumentações, suponho que sejam as que eu apresentei também, já que ele trouxe o tema alheio, assim como nas outras, utiliza de apelo à autoridade e antiguidade quando se cita São Tomás de Aristóteles. E ele fala que, ao longo dos séculos, né, já deveria haver objeções ao trabalho proposto tanto por Aristóteles quanto São Tomás. Não nego que hajam objeções. Sem dúvida, surgiram objeções a Aristóteles e São Tomás. Agora a questão é, são objeções válidas? Ou será que é pseudofilosofia? Ou objeções simplesmente erradas? Esse que é o ponto. Vamos ver aqui o que ele apresenta como argumentos para invalidar o uso de São Tomás de Aquino e Aristóteles no vídeo. Em um ele comenta: Aristóteles, ao escrever Metafísica, nunca teve pretensão de validar Deus cristão. O livro Metafísica é uma cosmologia arcaica que trata do movimento dos corpos celestes, atribuindo a uma substância divina, e nunca que a substância era sinônimo do Deus cristão. Não, a metafísica ela não é um livro que trata disso, mas sim da metafísica em geral, do comportamento em geral. Ela dá as bases da questão da substância, as bases da questão da essência, da relação entre o uno e as partes, retomando muitos conceitos platônicos, né? Tratando
sobre o objeto da metafísica, né, que é citada dentro da obra original como teologia, né, análise da coisa divina. Quando falamos dos corpos celestes, eles são interligados com a ideia de metafísica, mas eles são principalmente tratados na questão do De Cello, né, então não é referente a esse livro. Agora, sobre isso aqui, Aristóteles, ao escrever Metafísica, não teve a pretensão de validar o Deus cristão. Ora, eu acredito que o termo Deus cristão não é um termo que faça muito sentido. Porque o cristianismo não afirma que ele foi o primeiro a citar a ideia de seu Deus. Pelo contrário, ele confirma que seu Deus sempre existiu, certo? E ele foi se revelando ao longo da história. Ao longo da história se refere a antes do cristianismo. Então, se você me disser que já se conhecia ou se buscava metafisicamente Deus antes do cristianismo, você estará validando o ponto do cristianismo. Então, isso não é um argumento válido contra. Pelo contrário, é um argumento a favor. Porque na medida em que um não cristão reconhece o Uno, ele está se referindo ao Deus em que os cristãos creem. Apenas não estão afirmando, por exemplo, o dogma da encarnação, né? Que é o status principal do cristianismo. Né? Então, o problema deste argumento é esse. E, inclusive, eu vi um indivíduo, que eu não sei se é cristão, né, ou se é ateu, eu não analisei com calma, eu apenas bati de olho, mas ele objetou isso aqui. Né? Por exemplo, ele falou o seguinte: me perdoa a objeção, não diz algo que foi validado. O Neymar Júnior Oficial 2087. Né? Ele comentou isso aqui pra ele, né? Por exemplo, ele falou, eu vou ler o ponto dele inteiro, aí depois eu continuo. Peço perdão pela intermissão, mas é interessante o comentário dele porque é mais completo que o meu. Claro, primeiro ponto, claro, até porque Aristóteles nasce anos antes de Cristo em um local onde nem sequer o judaísmo era discutido, tão poucos ideais monoteístas. Mas é inegável que o Uno de Platão e o motor de Aristóteles não possuem similaridades com Deus cristão. Dizer isso é negar toda a suma teologia, e para isso você tem que refutar os pontos dela. Até porque, mesmo dentro do monoteísmo, o único Deus que sai sobre os demais com essas características é o cristão, embora não possa argumentar de Brahma também, Deus hindu, e seria um debate muito mais interessante do que bater no espantalho de que Aristóteles não fez o motor pensando em Deus cristão, judaico, etc. Até porque esse fato me parece reforçar a ideia de Deus. Né? Então, ele muito bem comentou. Isso não é um argumento que faz uma contraposição à tese dada, mas sim um argumento paralelo que ajuda a aumentar a quantidade de informações dadas no vídeo. Né? Porque assim, se você faz uma objeção, a ideia da objeção é que ela seja contrária. Se ela é contrária, ela tem que estar indo contra algo no argumento. Se ela ajuda a reforçar o argumento e o aprofundizá-lo, não é válido. Mas enfim, vamos lá para a segunda coisa, que é o conhecimento da física era datado daquele tempo. Tanto metafísica como Suma Teológica. A Suma Teológica não trata de física. Né? Há momentos onde ela cita questões de física por questão da matéria, mas são sempre em momentos muito mínimos. Né? Nunca é o escopo geral da coisa. Né? Utilizado como uma ferramenta e nunca de forma dogmática. Mas deixa eu prosseguir. Então, atribuir o início como autor imóvel é uma petição de princípio, pois ignora o movimento retilíneo uniforme. Isto é um erro basilar, porque você está confundindo, né, a questão do motor imóvel, que é movimento metafísico, com movimento físico. Vamos lá, o movimento físico ele se refere ao movimento dos objetos sensíveis, certo? Ou seja, o movimento dos objetos compostos e por aí vai. Quando nós falamos do movimento na metafísica, nós não nos referimos ao deslocamento, por exemplo, mas sim a toda e qualquer mudança. Né? Por exemplo, a ideia de geração envolve movimento, a ideia de transformação envolve movimento. Para quem tenha mais interesse, veja a nossa explicação em detalhes da primeira via do movimento. Certo? Então, assim, é necessário que não se confunda os termos da física e da filosofia. Isto é algo comum, é algo basilar. Nem todos têm culpa de não saber isso, afinal, muitos às vezes zoam e riem-se de Aristóteles porque o leem não tentando entender quais são os significados usados por suas palavras. Né? Afinal, essa é uma grande armadilha que há ao você ler os clássicos.
principalmente em Aristóteles. Vamos lá. 3. Tentam falar de contingência e ser necessário. Mas, em dado momento, esbarram no princípio da casualidade. Só que princípio de causalidade é conceito científico que se aplica ao horizonte de partículas, universo observável. Bem, o conceito de causalidade ele é muito anterior a esse conceito de horizonte de partículas, eu posso te garantir. Eu não sou especialista em física, mas muito antes de se saber da ideia de partículas nesse sentido, nesse tipo de linguajar, já se falava de causalidade dentro da filosofia antiga. E não é o mesmo tipo de coisa que você está falando. Quando a gente está falando de princípio de causalidade, nós estamos falando de uma coisa que é causa de outra, que possui uma relação de analogia de atribuição. Né? Que comenta Caetano, mas prosseguindo. Na natureza, nada se cria, mas tudo se transforma. Alegar que algo fora do universo causou o universo é falácia da alegação especial, ou seja, extrapolação científica. Ou seja, aqui o argumento dele é interessante. Isto aqui é interessante, não é se descartar. Porque ele está comentando o seguinte: se na natureza tudo se cria, né? Nada se cria e tudo se transforma, como que você vai falar que algo fora do universo, né, teria feito isso? Olha, para você afirmar que um ser de fora do universo não pode criar, você tem que partir do pressuposto de que ele está dentro do universo. Porque, por exemplo, vamos lá, eu vou fazer uma análise ontológico dos termos que você faz, tá bom? Na natureza, essa prescrição já indica que você está se referindo à coisa criada e não o sobrenatural. Nada se cria, mas tudo se transforma. Você já preceituou que esse conceito se aplica, né, justamente dentro da natureza criada. Né? Alegar que algo fora do universo causa o universo é falácia da alegação especial, ou seja, extração científica. E depois, né, você aqui se incomoda com o fato de um ser que não está dentro dessa condição que você citou não se sujeitar a ela. Percebe que isto não procede? O ponto é o seguinte, né? A ideia do creatio ex nihilo, né, ou seja, criação do nada, é compatível com a ideia de creatio ex deo. Né? O que é o creatio ex nihilo e o creatio ex deo? Creatio ex nihilo, né? Creatio ex nihilo significa criar do zero, criar do nada, certo? O creatio ex deo é criar a partir de Deus, certo? Então, assim, ambos são compatíveis e ambos se aplicam aqui na seguinte maneira: quando dizemos que Deus criou as coisas do nada, não é no sentido de criar elas sem ter nenhum tipo de referência para que ela seja criada, né? Nem mesmo a teologia pura, sem filosofia, acredita nisso. Na medida em que a teologia católica, a teologia cristã, acredita no Logos, em Deus Filho. Não estou falando ainda de Deus encarnado, Cristo. Eu estou falando das ideias na mente divina que serviram de referência para a criação dos objetos posteriores. Além do mais, acreditamos, né, por doutrina filosófica, né, agora saindo um pouco da questão da teologia, que todo efeito é semelhante à sua causa. Ora, se o efeito ele é semelhante àquilo que o causou, então não é possível que ele tenha vindo do absoluto nada, senão que é necessário que ele provenha de sua causa em algum grau. Por isso que, por exemplo, no caso do homem, dizemos que Deus, né, que o homem é imagem e semelhança de Deus, ou quando dizemos que o universo é um grau de semelhança de Deus, quando dizemos, né, seja por univocidade, seja por analogia, que as coisas criadas imitam a Deus. Isso é amplamente discutido dentro da filosofia cristã. Então, por um conhecimento, né, da filosofia cristã, o indivíduo sabe que acreditamos que a natureza imita seu Criador. Se a natureza imita seu Criador, não estamos dizendo que ela vem absolutamente do nada. Certo? Mas prosseguindo. Se São Tomás de Aquino tivesse provado alguma coisa, seria um consenso científico de que Deus existe. Só que religioso tenta fazer pressão de fora do mundo acadêmico para dentro. Bem, você aqui acima falou apelo à autoridade, apelo à antiguidade. Você aqui usou
apelo à autoridade, apelo à modernidade. Né? Então veja bem, eu estou explicando as razões dos argumentos, para que fique claro que não estou usando apelo à antiguidade quando eu cito autores antigos. Eu estou os citando porque eles são válidos, certo? Né? E de certa forma, não é errado dizer que possuem real autoridade, na medida em que a validade de seus argumentos e o peso que possuem até hoje na filosofia dá a eles autoridade. Aqui quando ele fala o seguinte, olha, se Tomás de Aquino tivesse provado alguma coisa, seria consenso científico de que Deus existe. Já foi consenso. Agora, a ideia de que, não, todo mundo iria concordar se tal coisa fosse verdade. Isso é um ad populum, entendeu? Além de um ad autoritatis. Está partindo do pressuposto de que necessariamente se uma coisa for real, o tal consenso científico, né, vai concordar com isso. Primeiro que hoje em dia, né, desde que você teve a separação entre a filosofia e a física, que foi algo, né, catastrófico, é normal que esses cientistas atuais muitas vezes não entrem em questões metafísicas e não usem elas de base. Então, um consenso científico não tem como afirmar a existência de Deus, porque eles vão partir de empirismo, e isto não está no campo do empirismo, né? E na filosofia você nunca vai ver um consenso absoluto, porque a filosofia nunca teve um consenso. Isso não significa que ela não tenha uma verdade absoluta. Pelo contrário, existe sim filosofia correta e filosofia errada, porém todas as escolas são brigadas, né? E como o nosso objeto de análise não é algo de fácil demonstração, não é tão fácil, né, que se convença todos a ter um consenso. Né? Inclusive, não é o consenso científico que define a verdade científica. Muitas vezes vão haver ideias que não são consenso científico, mas que são superiores e mais verdadeiras do que o consenso. Se tal não fosse verdadeiro, não haveria evolução da ciência, já que a evolução da ciência, mesmo no campo empírico, seja na astronomia, seja na química, seja em qualquer outra área, apenas é possível porque há indivíduos que não estão no consenso, que trazem suas ideias novas. Então a ideia de que, não, é necessário um consenso científico, o consenso científico determinaria, é completamente falso. É completamente falso. Isso, e dado as causas mostradas, isso não se sustenta, até mesmo se não estivermos nos referindo a Aquino. Percebe? Até mesmo se estivermos referindo, por exemplo, à evolução da própria ciência. Né? Mas enfim, vamos prosseguir. Vergonhoso ignorado, mundo da física. Não sou especialista nem em física clássica, nem em tirar da física quântica, mas é fácil encontrar trabalhos acadêmicos e divulgadores científicos alegando que nossa compreensão do que é o tempo seria uma compreensão ultrapassada devido às novas descobertas do mundo da física. Olha, se essas novas descobertas do tempo, né, envolvem passagem de antes e depois, né, de transformação, então pronto, continua válido. E muitos outros aspectos, na verdade. Né? O que importa é o núcleo da coisa. A forma como o tempo funciona, a mecânica como ele se dá, né, ou numerações ou detalhes pequenos, não muda o fator comum principal que a filosofia utilizou de base para fazer suas determinações. Entendem? Mas, como isso é algo mais profundo, né, vamos prosseguir aqui. Minha garganta já está doendo, vocês sabem como eu sou nos vídeos. Eu não consigo gravar algo sem começar a passar mal. Deixa eu respirar um pouco, vamos lá. Isso tem implicações, porque reforça ainda mais como essa apologética é uma falácia de petição de princípio. Nada de novo sobre o Sol, literalmente nada de novo sobre o Sol. Até parece que querem volta para antes da Revolução Científica de 1500. Né? Boa ideia, amigo. Né? Filosoficamente, Kant já cantou a pedra sobre vocês. Né? Eu não acho que você saiba do que você está querendo dizer aqui. Né? Como não foi desenvolvido, e eu não acho que foi a intenção de desenvolver o argumento, fica por isso mesmo. Né? Mas saiba, Kant era metafísico, Kant acreditava em Deus, Kant não negava a possibilidade de uma epistemologia, não negava a possibilidade de você conhecer algo, né? Apenas era um mediatista e não um imediatista. Né? Mas isso é uma questão mais longa, não vou entrar agora. Né? Até porque o cara não articulou um argumento, não é justo eu inventar de contra-articular um argumento hipotético que ainda não foi feito do cara. Enfim, vocês não creem por exercício de fé. O esforço da defesa apologética, na verdade, mascara uma forte necessidade de agarrar algo para se acreditar. Fica, enfim.
É isso, né? Esse foi o argumento do No Samba, né? O Neymar Júnior Oficial 2084 respondeu os pontos dele aqui em muitos detalhes, fez bons textos, né? Ah, mas deixa eu ver se eu leio isso. Não, acho que por agora não. Eu vou então para o nosso outro amigo, que foi o que comentou o vídeo inteiro, né? Ele comentou todos os trechinhos do vídeo, então isso aqui vai ser mais interessante. Bem, voltando aqui, né? O Gabriel Pereira é o próximo que vamos ler o comentário, né? Em 319, né, eu havia comentado que o argumento do mal não é muito bom, né, não é ideal de você usar contra a ideia de teísmo, porque você falar que Deus não é bom não significa necessariamente um argumento antiteísta, né? Como eu disse, isso, por exemplo, faz algum sentido contra o Deus cristão, né, como eu afirmei logo em seguida, mas não é um argumento antiteísta a princípio, né? E aí ele comentou contra isso o seguinte: na verdade, pode ser sim considerado um argumento ateísta, porque é um argumento que os ateístas usam para refutar teístas. Tá, isso não é motivo, poxa. Não é porque eles estão usando que é um argumento que funciona, poxa. Isso não faz sentido você falar isso. Porque é um problema a ser resolvido por quem é teísta. Não, é um problema resolvido para quem é bom teísta. Se o indivíduo acredita que Deus é mau, ele não precisa mexer nisso aí, né? Chega para um maniqueu e diz isso. Ele não tem a menor necessidade de rebater isso. Não necessariamente o argumento deve remontar o passado ou como os antigos o viam. Enfim. No 4 e 3, bem é aquilo que atende ao seu fim, a si mesmo. Deus atende ao seu fim, Deus é bom, certo? Ele remontou essa pequena ordenzinha aqui que eu coloquei, né? O silogismo, no caso. Bem é aquilo que atende ao seu fim. Ele comentou, isso aos olhos dos humanos, porque a nível universal você não tem como saber se as coisas realmente possuem um fim. Olha, vamos analisar, tá? Antes de ele comentar, ele falou, a nível universal eu não tenho como saber se as coisas possuem um fim. Vamos ver se isso é verdade, vamos ver se a ideia de fim realmente depende do ser humano, certo? Primeiramente, por exemplo, a ideia de um garfo, né? A ideia de um garfo, eu posso chegar e falar, a função do garfo é comer, ok. Mas eu entendo o ponto dele. Ele pode falar o seguinte, a função do garfo é comer, a função do óculos é usar para enxergar, mas por exemplo, e a pedra que está jogada num canto? Ela tem uma função por si mesma? Aí que está. A finalidade, a causa final, ela se dá pela sua própria existência na coisa, né? São Tomás de Aquino, nos comentários a Aristóteles, né? Os comentários da metafísica, ele comenta essa coisa muito interessante, né? Que, claro, isso não é uma novidade muito grande, mas enfim, que a causa final aristotélica da coisa se identifica com o bem. Em que sentido? Por exemplo, a pedra que está lá parada, ela está finalizada? Sim, ela está finalizada em pedra. O que ela é? Pedra. Ela tem o ser pedra. É pedra. Substância pedra. Isso é o fim dela em si mesma. Isso que é a coisa interessante. Percebam que o conceito de bem e de fim na filosofia não é, por exemplo, o conceito de fim de uma coisa que acabou. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa que foi finalizada e deixada de modo concreto na existência, né? O bem, na medida em que ele se identifica com a causa final, né, ele se dá desse exato modo. Então, por exemplo, quando nós falamos que a pedra possui fim, né, possui um fim, possui um bem, ou melhor dizendo, é um bem, a pedra é um bem, nós não estamos falando ou necessariamente criando aqui mentalmente um bem específico. Ela pode, por exemplo, possuir um bem para mim, certo? Ela pode possuir um bem para mim individual, mas ela possui um bem próprio na medida em que ela atende à sua própria existência, certo? Pense o seguinte, se é da natureza da coisa que existe existir, então quando o existente existe, o existente atende sua finalidade natural, sem que falemos de uma finalidade dentro de um aspecto intelectual, né? Então, a ideia de fim, a ideia de bem, ele possui essa dupla dimensão, né? Isso é bem interessante se ver, né? Porém, claro, existe bem mais elevado e fim mais elevado. Ora, o bem da pedra, de ser uma pedra, é muito menos elevado do que o bem do homem,
que, sendo intelectual, deseja, por exemplo, algo alheio a si, né? Então existe esse grau de nobreza, né, que se dá também pelo grau de substancialidade da coisa. O ser humano é mais substancial que a pedra, porque ele possui mais subsistência, né? Que é o que colocamos como o determinador do grau de elevação e de nobreza de um ente, né? Mas prosseguindo aqui, sempre que se fala em bem, se fala de uma visão antropológica, o bem dos olhos do homem. Que foi a interpretação que ele tomou. Vocês estão vendo? Isso remonta àquilo que eu falei anteriormente. Aristóteles, vocês têm que ler com cuidado, né? Esses conceitos na filosofia tem que se ler com cuidado. Um erro muito grande que foi acontecendo ao longo dos tempos, que é um erro comum na filosofia, é que um termo começa de um modo, aí ele começa a ser interpretado de outro no passar dos séculos, e com o fim da Idade Média se perdeu a interpretação comum dos termos, ou seja, os termos que sempre eram lidos de um mesmo modo começaram a sofrer uma transformação, porque já não havia uniformidade, né? Já não havia o mesmo rigor, né? E deu nisso que deu. Então, por exemplo, hoje em dia, quando a pessoa geralmente discute de bem, este bem não está bem definido. E nós acabamos retornando para a era de antes de Sócrates. Entende? Que as pessoas não usavam as definições corretamente, né? Que as pessoas usavam direto, né? A falácia suppositionis, né? Que é ficar mudando a suplência do termo. Por exemplo, uma hora a palavra bem é uma coisa, depois no final da argumentação a palavra do bem é outra. Né? Isso acabou se tornando algo comum. Como a gente cura isso? Como a gente cura defeitos na terminologia? Sócrates. Sócrates é o médico para isso. Né? Leitura obrigatória, né? Platão, no caso. Não existem fins naturais, apenas fins interpretados aos olhos dos humanos. Olha, eu acho que a pedra existir é natural. Eu não acho que a pedra está existindo porque está aos meus olhos, honestamente. Eu acho que a finalidade dela de cumprir a sua própria existência, eu não acho que eu intervi nisso. Se eu intervir, me avisem. Né? Poderia me alongar em outras definições do bem, mas isso é suficiente. Preciso de um argumento mais sólido sobre por que o bem é aquilo que atende o seu fim e por que Deus atenderia a si mesmo. Bem, existe assistência, que é um motivo pelo qual a coisa atende a si, né? E o apetecer. As coisas apetecem, né? Tudo aquilo que se move apetece. Então, por exemplo, se uma coisa se moveu, é porque ela está indo em direção a algo. Se você negar que ela está indo em direção a algo, então por que ela se moveu? Entende? Você caiu uma contradição se você nega que essa coisa está indo em direção a algo. Você é obrigado a negar o movimento dela. As conclusões que nós tiramos aqui, dentro desse pequeno recheinho, são todas de caráter ontológico, porque uma coisa desemboca na outra. Da mesma forma como, se Pedro é o irmão mais velho de João, logo João é necessariamente o mais novo, não estamos aqui fazendo uma argumentação silogística, mas sim uma argumentação ontológica, onde o primeiro dado, dentro de sua própria entidade, possui o outro dado. E é isso que estamos fazendo aqui com esses conceitos aristotélicos de causalidade. Bem, prosseguindo aqui, deixa eu ver onde eu parei. Eu tive que dar uma pausa. Definição do bem. Tá. 5 e 2. Você é capaz de sentir o mal. Me explique como encarar um sofrimento como um genocídio ou assassinato pode servir ao fim de Deus, que é Ele mesmo, e como impedir isso faria Deus fazer menos do seu próprio bem. Como impedir isso faria Deus fazer menos do seu próprio bem? Bem, vamos lá. Primeiramente, quando falamos em bem, é preciso salientar. A ideia de bem moral, ela parte do conceito de bem do qual estamos usando, mas não é o mesmo conceito. O bem moral, ele é uma articulação a partir do bem em si. Entende? Por que dizemos ele ser um bem? Porque ele atende a um fim. Ora, a questão é a seguinte: se Deus, ele cria um mundo onde existe sofrimento, não é o dado do mal em si que serve à finalidade de Deus, mas sim os dados de bem que sustentam aquele dado de mal. Ora, como já foi salientado em outras oportunidades,
todo mal é referente a alguma coisa. Então, por exemplo, o assassinato, alguém foi assassinado. O genocídio, alguém foi genocidado, né? Então, é sempre referente a algo que constitui um bem, né? Seja este bem uma finalidade natural, seja este bem uma percepção humana, certo? Então, o bem que atende a Deus não é necessariamente o mal que está lá, mas sim o bem que foi afetado. De que forma isso atende? Por meio da sua própria existência. Como assim? Muito simples. O tipo de atendimento do próprio bem divino não funciona da mesma forma que o bem humano. De que modo? O ser humano, ele tem como bem aquilo que mantém a sua conservação, correto? Então, por exemplo, eu preciso comer, porque isso mantém a minha conservação. Eu não gosto, por exemplo, que alguém me agrida, porque isso atrapalha a minha conservação, atrapalha a minha integridade, né? A procriação é para mim boa, porque eu quero propagar o meu gene. E por aí vai. Todos os aspectos são bons, porque eu sou um ser com aspecto de finidade, né? Porque o meu corpo sensível ele não é eterno, né? E pela minha natureza animal, eu quero me conservar. Agora, quando falamos de um ser que por definição, não possui uma finitude, ou seja, ele é infinito, ele é autossubsistente, ele não depende de nada, então as coisas que ele cria não são bem no sentido de dependo disso, preciso disso. Então, esta coisa não atende a ele, né, no sentido de preciso disso, então essa coisa tem que andar a mim. Não. O próprio fato dele criar e o próprio fato dele querer já é suficiente para que a coisa constitua um bem e, inclusive, ademais e principalmente pelo fato de estar se referindo a uma causa final, né? Espero que isso tenha sido compreensível. É uma coisa um pouco difícil de explicar a partir do que temos aqui, mas eu acredito que tenha ficado um pouco claro. Mas então pensamos, e a questão do bem moral? Ok, você explicou isso, mas Deus tem bem moral? A moralidade divina não funciona da mesma forma que a humana. Explico. A moralidade humana, objetiva do cristianismo, que obviamente é a que eu vou defender, ela parte do seguinte princípio: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Esse é o princípio, né, os dois mandamentos do quais nascem todos os outros. Ora, por quê? Porque toda vez, por exemplo, que você amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo, toda vez que você quebra algo desse tipo, por exemplo, você comete um homicídio. Quando você comete um homicídio, você faz um ato de ódio, né, contra algo que é da criação divina. Isso não é natural, isso vai contra um bem, que é a existência daquele ser. Ora, né, é por isso que isso constitui um ato mau, né? É por isso que você é capaz de cometer uma imoralidade. Agora, vamos ver se Deus consegue fazê-lo. Ora, Deus ele consegue não amar Deus acima de todas as coisas? Não, ele não pode, né? Ele não tem como. Deus, ele pode, por exemplo, não amar o próximo como a si mesmo, né? Claro, o como a si mesmo não precisa se aplicar tanto aqui, mas também dá para aplicar, mas o ponto é o seguinte: Deus ele pode não amar o próximo? Aí que tá, ele não pode não amar aquilo que ele criou. Porque quando falamos de amor aqui, nós não estamos falando do mesmo amor que as pessoas têm no seguinte sentido, tá? Existe uma visão de amor que é: eu vou pegar isso aqui e eu vou fazer carinho, vou cuidar, vou não sei o que, vou não sei o que. Ou, por exemplo, o amor erótico. Enfim, existe uma infinidade de amores, né? O amor que estamos comentando aqui é, a princípio, o amor da conservação, né? Que, inclusive, é o tipo de sentido de amor que usamos, a princípio, na filosofia cristã, né? E vocês vão entender por quê. E o de sacrifício vai entrar nisso, vocês vão entender como. Ora, todo objeto que se mantém na assistência, toda aquela coisa que gerada por algo intelectual, né, é mantida e conservada, é conservada como uma espécie de amor. Vocês vão ver que o amor
ele é um desejo de que aquela coisa amada jamais deixe de existir. Você deseja ela a eternidade, certo? E se uma coisa você não deseja pela eternidade e deseja um pouco, então você ama um pouco, né? Ou apenas gosta. E se você repudia uma coisa e você quer totalmente que ela seja aniquilada, então você tem o ódio. O ódio é a aniquilação completa. O amor é a conservação. Ora, mesmo com todos esses maus no mundo, as coisas que são bens, as coisas que são fins, os humanos são conservados na existência. Este é o amor divino, né? E a imortalidade da alma, que aí já partimos para a questão teológica, mas também é demonstrável pela razão, é um exemplo de um amor ainda maior, porque é concedido a um ser que a priori deveria ser finito, a infinidade, a imortalidade, né? Então nós pensamos, peraí, isso se aplica, por exemplo, também à pessoa que está no inferno? Ele está sendo conservado infinitamente no inferno, poxa. É aí que cai a boca do balão. Sim, Deus ama também quem está no inferno. E é isso, para quem não é acurado em teologia, vai ficar assustadíssimo com isso. Vai ficar assustadíssimo, falar, não é possível, esses cristãos estão malucos. Sim, você não vai pro inferno porque Deus te odeia, você vai porque você escolheu odiá-lo. E o inferno é justamente isso, não ter o amor divino porque você, por conta própria, não quis. Você teve plena escolha, você escolheu, eis a sua escolha, né? É o faça-se a tua vontade. Existem dois faça-se a sua vontade. Existe o faça a sua vontade que falamos a Deus e tem o faça a sua vontade que faz de Deus para nós. Você quer isso, é o que você escolheu, não tem problema. Ora, mas não foi Deus que escolheu que ele estivesse existindo? Deus escolher não muda o fato de você possuir a sua escolha. Ambos ocorrem simultaneamente e um não anula o outro. Caso tenha mais dúvida de entender como isso ocorre, veja os nossos vídeos a respeito da questão da liberdade, né? Então, assim, quando apresentamos este conceito mais amplo do que é o amor, tudo se esclarece, mas ao mesmo tempo, né, fica confuso. Você pensa, caramba, peraí, então quer dizer que o amor divino sempre partiu desse tema? Então eu nunca o entendi. Exatamente, nós nunca o entendemos, né? Então, assim, se você tem dúvida de como que se ama tal coisa, se tal coisa, é assim, entendeu? Agora, o amor da conservação, ele é muito superior aos outros tipos de amores, né? Ainda mais o de sacrifício, né? Por exemplo, uma coisa, né, aquele amor mimado, aquele amor de, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Outra coisa é, vou conservar tudo aqui, né? Nem todos terão perfeição, né? Mas isso não é problema, porque está no desígnio do que é para ser, né? Se houver algum mal, não tem problema, porque vai existir justiça nesse meu universo. Então nenhum mal vai sair impune. Então não tem problema esse mal existir agora, porque aquele cara maldoso vai queimar para sempre no inferno. Então tudo bem, né? E aqueles que sofrerem, né, vão ganhar o mérito do seu sofrimento, né? Então, por exemplo, aquele indivíduo que foi martirizado vai ter um céu ainda melhor, né? Então, se todas as coisas possuem um equilíbrio, no final, não importa, né, a passagem disso, entende? Mas, obviamente, isso é uma coisa funda a se aprofundar. Eu estou respondendo muito brevemente apenas para que se conheça a raiz do tópico, né? E eu espero que isso desperte curiosidade, né? Eu não espero aquela reação de ai, que coisa horrível, o cristianismo é assim. Cara, se você não sabia, você está descobrindo uma coisa incrível, não é? Poxa, olha, você descobriu um universo inteiro de filosofia que não conhecia. E às vezes isso vale também para os cristãos, né? Isso é um tema interessante, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui. Eu tentei explicar aqui uma diversidade enorme de temas, sem aprofundar em seus meandros, né? Então aqui são temas que abrem no coração da pessoa várias turbulências e tal, né? Para outros não, outros encontram a paz com isso. Eu encontrei uma paz tremenda quando eu fui entender essas coisas, né? Mas enfim, vamos prosseguir. Cadê? Tá. Males na perspectiva humana. O mesmo argumento pode ser usado para a bondade divina, que você tanto fala. Se o mal é relativo ao ser humano, porque o bem não é. Enfim, isso já fica respondido pela conceituação de bem que a gente dá. Distorcer o sentido de bondade. Referências e fontes do sentido de bondade que todas as tradições filosóficas e teológicas falam e concordam, por favor. Referências e fontes do sentido de bondade que todas as tradições filosóficas e teológicas falam e concordam, por favor.
Não todas concordam, mas eu vou dar o sentido do qual estou me referindo. O sentido de bem que eu estou utilizando, ele começa em Platão, ele é apresentado mais especificamente na República. Então, se você lê a analogia da caverna, o verdadeiro sentido da analogia da caverna não é tanto de falar das ideias, mas sim de falar do bem. O sol lá representa o bem, enquanto aquilo que suste e permite todas as coisas que lá estão. Além dos simbolismos mais menores do sol, como por exemplo do testemunho, ser aquilo que tudo testemunha, e dentre outros, mas eu não vou aprofundar, né? Depois, este conceito de bem dado em Platão, que ele transcende a questão do sofrimento, ele transcende a questão da dificuldade, né? Isso é lindamente tratado, né? Temos pelo seu discípulo Aristóteles, que na Ética Nicômaco muito bem introduz o livro. Ética Nicômaco é um livro maravilhoso, é um dos melhores livros de Aristóteles, na minha opinião. É o meu favorito, né? Um livro que eu gosto sempre de reler, porque, diferente da maioria das obras de Aristóteles, ele foi bem escrito, né? Ele foi um livro bem escrito. E lá, logo no início, você já começa com a descrição do bem. Logo no início do livro, então ele pode ser muito útil. E a partir desse início do livro, né, ele é desenvolvido. E essa mesma conceituação de bem, ele vai estar presente ao longo de toda a obra de Aristóteles, né? Acabando Aristóteles, esse conceito de bem, ele vai se retomar, né, com o neoplatonismo, né? Então, por exemplo, em Plotino você vai ter essa conceituação de bem muito mais acentuada. Em Santo Agostinho, isso já está com um auge muito bem definido, né? Depois, futuramente, na Idade Média, por exemplo, com Santo Anselmo, isso ainda se conserva. Com São Tomás de Aquino, isso conserva e atinge uma maturidade extrema. Com Duns Scotti, isso se conserva. Alberto Magno, né? Com também os escolásticos posteriores da Segunda Escolástica, né? Enfim, e por aí vai, né? É uma coisa longa, mas aí está mais ou menos uma referência e fonte do sentido de bondade, né, do qual eu estou me referindo. Caso tenha interesse, consultar os autores e as obras, em particular Platão e Aristóteles. Aquele que ler Platão e aquele que ler Aristóteles não terá dúvidas de como entender essa questão do bem, né? Claro, eu recomendo, leiam Aristóteles com apoio, não vão ir de cabeça sem ter uma referência, ou de comentários de alguém que esteja comentando Aristóteles, né? E Tomás é bem didático, ajuda muito nisso, ele tem explicações muito boas, né? Ou até mesmo autores mais gerais, né, que explicam mais sobre o geral, a forma como as coisas continuam. Enfim, vamos lá. No 650, ele está reclamando de uma coisa que é a seguinte: eu comentei no vídeo anterior que quando o indivíduo ele cria um termo totalmente errado, que não é o que o cristianismo concorda, fica bravo com isso e fica tentando criticar esse termo, ele está debatendo sozinho consigo mesmo, está querendo espantar. Então ele repetiu minha fala, ele falou: você está debatendo com você mesmo. Ele disse: na verdade, justamente o oposto. O problema do mal é um problema teísta a ser resolvido. Eu já rebati isso lá no início, e eu rebati isso no vídeo, e eu resolvi isso no vídeo, né? A não ser que aqui, ao longo desses argumentos, ele em alguma hora, né, mostre que não, né? Mas enfim. Ou seja, quem tem um problema sobre o mal são os teístas e não os ateístas. Nesse caso, como você é cristão, o argumento se adequa a você, né? Como a questão já foi tratada e resolvida, e por enquanto estou aguardando que haja aqui um argumento que rebata, né, não precisamos mais nos estender a respeito disso. No 7.5, você não entendeu o que eles estão querendo dizer por bem. Ele repetiu a minha fala. Você não entendeu o que eles estão dizendo. Você definiu bem como aquilo que atende seu fim. Já foi devidamente refutado, né? E como vocês viram, eu dei aqui as explicações mais profundas de bem que foram pedidas. No 8.50, novamente, o mesmo argumento pode ser usado contra você. Eu poderia dizer que Deus é mau e poderia dizer que o bem que você tanto fala é só uma coisa que você interpreta, e também poderia dizer que isso é esquizofrênico. Como expliquei em detalhes ao que me refiro por bem e onde está o erro do entendimento, e essa dúvida também está sanada. Vamos continuar. 9.10, ele repete a minha frase, onde eu comento que um Deus mau se frustraria, pois como o mal é a frustração do bem que se almeja, logo a ideia de um Deus mau frustraria o bem analisado. Vamos lá. Um Deus mau se frustraria. Se um Deus mau se frustrasse, ele não seria Deus na sua própria definição. Parabéns, você finalmente entendeu! Alguém joga fogo de artifício, parece que esse povo nunca entende isso. Exato, é contraditório você falar de mal nele. Entendeu? E também é contraditório você negar que haja bem quando você usa o conceito correto de bem.
Se é um Deus mau, não seria frustrado, pois seria todo poderoso. Não, calma lá. Não. Estamos falando de um Deus hipotético. A ideia de Deus mau eu considero absurdo. Mas se a gente cria ele de forma quimérica, como estamos fazendo aqui, ele teria que se frustrar sim. Como que ele vai ser todo poderoso se poder é presença e presença é bem? Eu recomendo a todos a leitura do diálogo Parmênides de Platão. Aqueles que lerem Parmênides de Platão não terão dúvidas alguma sobre a questão do bem, do ser, né, e do ato. E do uno, claro, né? O uno, o ser, o bem e o ato. A identificação desses todos. Não recomendo apenas Parmênides de Platão, mas o da natureza de Parmênides também. Eu gosto muito de Parmênides. Como você disse, seguir os seus próprios planos. Tá. Se é um Deus mau, não seria frustrado, pois poderoso, e como se disse, seguiria os seus próprios planos. Não, como que ele vai seguir se ele é mau? Ele tem que errar no plano dele, poxa. E tudo que realizasse, realizaria por vontade própria. Vontade é bem, não tem como. O que você está fazendo é só um jogo de palavras. Não, isto que está sendo feito aqui é um jogo de palavras. 10h30. Mas não é porque Deus não atende. Só um momento. Retornei, deixa eu ver onde eu parei. Mas não é porque Deus não atende sua total intenção que ele não é mal. Talvez sua intenção seja justamente fazer o mal e não o bem. Como eu disse, para que ele faça o mal, mal é contra o bem que ele almeja. Se é contra o bem que ele almeja, né, então ele não tem nem como agir. Né? Porque toda ação visa um bem. Então não faz sentido. Ele não tem. Primeiramente, para você fazer o mal, você precisa querer fazer o bem. Porque todo mal se sustenta no bem. Segundamente, né, se ele fizer o mal, né, considerando que ele é a fonte do bem, então ele vai estar fazendo algo que vai contra o bem que ele almeja. Então ele não vai estar conseguindo o que ele quer. Isso não faz sentido. Né? Aqui no 11:35. As definições escolásticas não são verdade absoluta. As pessoas entenderam, só não acho suficiente. Não entenderam. Eu não vejo ninguém aqui, sendo bem sério, eu vejo direto pessoas cometendo erros grotescos das definições escolásticas. E não é nem que sejam escolásticas, são pessoas que são definições que partem de Platão e Aristóteles. Então, assim, não é que as pessoas não entenderam, só que não acham suficiente. Não, o problema é que a pessoa que quer estudar filosofia, ela começa por Kant, ela começa por filosofia contemporânea e fica com o núcleo, com a base básica, assim, que a pessoa precisa para articular, com um buraco enorme. Entendeu? É isso que acontece. Né? Por quê? Porque filosofia clássica, às vezes de fato é, né? Às vezes de fato é, só a mais chata, entendeu? Exige uma certa paciência, né? Mas quem tem paciência consegue pegar a beleza que tem na coisa. 17:30. Sim, o Deus dos cristãos quer nos dar liberdade, você está enganado. Aí ele cita a Bíblia, Gálatas 5:25. Cristo libertou seus seguidores para que fossem realmente livres e que não se tornassem escravos novamente. Aí 2 Coríntios 3:17. Onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. O CB, ser livre significa pertencer completamente a Deus, fazer sua vontade e ser livre fazendo bem. Ué, por que ele está citando coisas que estão atendendo o argumento que eu dei? Ele está confirmando meu argumento? Eu não entendi aqui. Church of Jesus Christ. Deus nos disse, por intermédio de seus profetas, que somos livres para escolher o bem ou o mal. Tá, ele citou Church of Jesus Christ. Church of Jesus Christ. Deus nos disse, por intermédio de seus profetas... Ah, tá, entendi o que ele está querendo dizer. Ele está querendo mostrar que a liberdade pode sim, até onde eu estou entendendo, significar fazer o mal. Não sei o que ele quis dizer, porque eu teria que abrir o vídeo. Né? Eu tô numa aba aqui que o vídeo não está disponível. Mas enfim, eu não aceito citação de Church of Jesus Christ, que eu tô cagando pra isso, sou católico. O CDB, né? Ser livre significa pertencer completamente à vontade de Deus, fazer sua vontade e ser livre fazendo bem. Perfeito, concordo plenamente. É isso aí. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade? Tá, não entendi o que ele quis dizer aqui. Né? Se alguém entender, me comenta. Mas eu concordo. É isso mesmo que é liberdade, é você agir segundo a vontade de Deus. Né? Agora, eu não acredito que a liberdade seja você escolher o mal. O mal, você só pode escolhê-lo porque você possui liberdade, mas não é motivo da liberdade o mal. Entende? Quando você acaba realizando o mal, é por uma imperfeição do bem que é intrínseco à liberdade. 19. Quem considerou isso um mal? Você precisa decidir se bem existe como forma objetiva ou não. Existe. Se o bem existe como forma objetiva, isso pode ser considerado um mal aos olhos de Deus. Né?
Quando nós falamos que algo é mal para Deus, nunca é mal no sentido de frustrar seus planos, e sim no sentido de que agir de tal forma nos torna menos semelhantes. Então, por exemplo, quando nós dizemos, tal coisa ofende a Deus, tal coisa vai fazer com que Deus, né, fique triste e tal. Obviamente Deus, ele não vai ficar triste, obviamente Deus, ele não vai se abalar. Né? O significado realmente que isso possui é o sentido de que, olha, você vai se afastar dele. Entende? Você se torna menos semelhante a ele. O efeito que você causaria para ele retorna a você, praticamente. Decide se é bom ou mal. Você está dizendo nesse trecho que o mal só existe de acordo com a interpretação de cada um. Bem, todo mal, ele afeta algum bem frustrado. E se todo bem frustrado ele vem de uma intenção, ele tem que vir da visão de cada um. E não é questão de interpretação, amigo. Você não interpreta o que é mal para você. Eu acho que é algo que vem bem mais rápido, né? Se alguém atropelar a sua perna, você não precisa olhar e falar, eu preciso interpretar se de acordo comigo isso é um mal. Não, ele está intrínseco a todos os bens frustrados que você comete. Você não interpreta o mal. Né? Agora, não estou falando que a moral não é discutível, não é isso. Isso aí é outra questão. Eu estou falando do mal não enquanto uma moral geral, eu estou falando do mal enquanto atributo individual. Porque as pessoas elas confundem a discussão do bem com a discussão de bem comum e levam para a discussão moral. Quando eu falo tal coisa atende tal bem, tal pessoa está realizando um bem a realizar tal coisa. Em qual momento eu estou falando em bem comum? Aquela pessoa pode ser egoísta, ela pode cometer um furto. O bem individual não entra na questão de bem comum que envolve a moralidade. Essa distinção é fundamental para entender de que forma um ato, né, um bem que se finda, pode possuir o mal nele. Isso não se aplica do mesmo modo quando estamos falando de bem comum, que é o quê? É o bem referente a uma comunidade, a um grupo de indivíduos. E quando falamos em bem no sentido universal geral, é o bem olhado diretamente por meio da perspectiva divina. Né? Enfim. Nossa, minha garganta não tá acabando, tá acabando. Vai ficar por esse comentário meu. Tem mais coisas aqui depois, mas fica por isso. Talvez eu faça outro vídeo se vocês pedirem, mas vamos continuando aqui. 22 e 20. Ele se preocupa, mas não é o que faz ele ser bom. Então é algo gratuito. Ele tá comentando, né? Já que no último vídeo eu comentei o seguinte. Deus, ele pode sim se preocupar com a nossa dor. É possível sim que ele nos atenda, entendeu? Mas não é ele nos atender nesse sentido que faz ele ser bom, né? E justamente por não ser isso que faz ele ser bom, porque a bondade é a sua essência, então quando ele decide nos ajudar não é por obrigação, mas sim de forma gratuita. Né? E vamos ver o que ele vai comentar em cima disso. Mesmo que Deus tenha a obrigação de intervir, a tradição cristã vê a graça como expressão máxima do amor divino. Deus escolhe livremente amar e cuidar de suas criaturas, o que implica que ele se importa com os males que eles enfrentam. Sim. Se ele se importasse, tendo poder suficiente para isso, cuidaria para que não sofrêssemos mal. Aí já errou totalmente. Vamos lá. Escolhe livremente amar suas criaturas, certo? Que implica que ele se importa com os males que elas enfrentam, certo? Ok, ele possui amor divino, justamente porque ele está fazendo algo não por necessidade, mas por amor. Mas disso, você conclui que se ele se importa, então ele tem que cuidar de todo e qualquer mal. Não, óbvio que não. Ele está fazendo algo gratuito. O gratuito, ele não precisa ser... como explicar? Não é porque ele está dando amor gratuito que ele tem que acabar com todo o mal. Essa conclusão não se segue. Muito simples, porque quando estamos falando de algo gratuito e você coloca que ele teria que cuidar para que não sofrêssemos mal, para que ele seja bom, você coloca algo que não é contingente, e sim algo necessário. Então, se na primeira premissa você fala que Deus ele agiria com amor, né, ele agiria por amor, e logo depois você coloca que tal ação deveria ser necessária, então você cria uma contradição. Entende o que eu quero dizer? Não seria amor se fosse uma necessidade. É justamente por não precisar, justamente porque o bem se dá nele mesmo, que esse ato é amor e é gratuito. Então, você tem que decidir. Ou o amor é gratuito, ou ele tem a necessidade e obrigação de fazer isso. Ambos não entram aqui juntos nessa equação. Né? Não é possível.
24:46. Então Deus deixa suas criaturas sofrerem na terra, mesmo sabendo que elas não gostam, e mesmo sabendo que a realidade do sofrimento é dura para elas, porque ele pensa no bem de si mesmo e rebaixa o sofrimento do ser humano como irrelevante, não porque ele se crucificou pelo homem. Né? Eu, como cristão, creio nisso. Porque então Deus mandou seu Filho para viver entre os humanos, se o nosso sofrimento é irrelevante para ele? Não é irrelevante. Quando eu digo que é irrelevante, né, é no sentido de que é universalmente, dentro do sentido ôntico, irrelevante. Mas ele decidiu, como dizemos anteriormente, gratuitamente ter piedade e amor por essa criatura da qual ele não tem obrigação nenhuma. Entende? Seu argumento não sustenta, nem na lógica cristã, o que você escreve é um Deus egoísta. Não, foi o que você interpretou. Né? Eu deixei claro essa questão do amor gratuito. Né? Houve aqui um desencontro, mas eu não acho que foi proposital da sua parte, né? Mas sim um desentendimento do que eu quis dizer. Não culpo. 26:19. Não há do que reclamar no mal. Que, então, não devemos lutar contra o inferno ou seus pecados, porque isso é ruim, nos afasta de Deus, mas segundo você não devemos reclamar dessas coisas, porque tudo é gratuito e reclamar disso é ingratidão? Ou seja, aproveite o pecado sem reclamar. Quando dizemos que não devemos reclamar dos males que nos afligem, não estamos dizendo que não tem problema de lutar contra o inferno. Por quê? Porque a graça divina que recebemos é justamente para nos salvar. Né? Então, se nós podemos nos salvar e ir para o céu, né? Inclusive eu comentei isso, então por que vamos reclamar de ter sofrimentos na terra? Né? Não é proporcional. E eu deixei isso claro no meu argumento. Eu comentei que o maior prêmio, ainda por cima, é a eternidade, é a vida eterna. Né? Então, para que essa argumentação que foi usada aqui tenha sucesso e tenha validade, é necessário omitir este ponto crucial que eu coloquei em pauta. Enfim, deixa eu concluir aqui. Não há nada difícil de se entender. O que acontece é que uma lógica contraditória, ou o pecado é ruim, ou é bom, ou é neutro, ou devemos reclamar dele, ou não devemos reclamar dele. Assim, não devemos reclamar no sentido de, eu tô sofrendo e tal, mas que ele é ruim? Ele é ruim. Aí você pensa, ele é ruim. Para Deus, Deus está, como explicar, sendo frustrado com a existência do pecado? Não, ele não está, mas você está. Entendeu? Então eu te pergunto, por exemplo, nós não devemos reclamar, né, dos nossos sofrimentos. Né? Claro, nós podemos pedir piedade a Deus, nós podemos ficar tristes, isso é compreensível. Né? Mas agora, isso não quer dizer que não é para você buscar a felicidade. Uma coisa não implica a outra. Né? Você aguentar sofrimento não significa não busque a felicidade. Entende? Mas eu sinto que ele não está falando isso, né? Por um motivo mau. Eu acho que essa interpretação que ele está fazendo é justamente porque, como o vídeo é curto e como ele está pegando certos conceitos agora, é normal que no momento de articular, as articulações não encaixem de modo perfeito. Né? Então, peço aí paciência com o nosso amigo, né? Tentemos manter o nível e, enfim. Eu acho que eu vou concluir aqui. Peço perdão se a estrutura não foi legal. Eu queria que o vídeo durasse 20 minutos, meia hora. Não durou. Eu li só 2 comentários, né, que foi o do No Samba e do Gabriel Pereira, e já rendeu um vídeo inteiro. Se vídeos deste gênero lhes são interessantes, eu posso fazer mais vídeos desse tipo, mas eu não sei se eu mantenho como uma regra. Né, até porque minha garganta já está destruída. Né? Olha, aqui ainda mais embaixo, tem ainda mais coisa para ler. Nossa. Enfim. Vão com Deus, né? Deus o cuide. Também, inclusive, aqueles que participaram nos comentários. Né? Peço que levem tudo na esportiva, na amizade. As recomendações que dei, caso tenham interesse em se aprofundar. Né? Caso não tenham, ao menos busquem sempre estar abertos à verdade, sempre estar abertos a correções. Né? O mesmo vale para mim, que eu esteja sempre aberto a isso. Rezem por mim, para que eu não caia em nenhum erro, nenhuma heresia, né? Para que nos meus estudos eu não caia em nenhuma má doutrina filosófica, não caia em nenhum desentendimento de algo, e por aí vai. Desejo a todos vocês a paz e boa semana. Vão à missa, confessem, rezem o terço, de preferência o rosário, todo santo dia, e é isso, vão em paz. Adeus.